a partir de agora. Então, bom dia a todos. E hoje, Bebete, para variar, vai para a guerra. Então, deixa eu aqui. Estou aqui para a gente... Engraçado, né, rapaz? A gente prepara a aula, tudo. Tem um trabalho desgraçado. E aí, o que é que acontece na hora que a aula começa? Trava, negócio não pega. Ai, meu Deus do céu. Os males da... Davi, muta teu microfone. Os males da internet, de uma conexão lenta que a gente... É incrível, eu estava preparado logo, desde cedo a aula de vocês, tudo. Aí agora, na hora que eu abri o PowerPoint, aí fechou tudo. Aí eu tive que reabrir, aí deu um trabalhão, mas vamos lá, vamos embora. Não é essa tela, não. É essa aqui, peraí. É horrível isso aí, cara. Tipo assim, o pior é que eu acho que essa pandemia vai durar ainda um bom tempo. A gente não pode... E a gente perde tempo de aula, e a gente perde... E a gente perde tempo de aula, e a gente perde... Pronto, está todo mundo vendo aqui os slides da nossa última aula? Ok, pessoal? Estão vendo? Então, a gente parou? Foi? Ok, então a gente parou aqui. Então, pessoal, né, a gente parou no início do melhor filme da humanidade, da história da humanidade, e agora a gente vai continuar o nosso assunto. E agora, Sofia, você é a última a entrar, viu, querida? Porque já são 9h06. Então, pessoal, olha só, o pessoal atrapalhando aqui, ó, Sofia e Pedro Guerra, ele é o último, já está 5 minutos atrás, depois de 15 minutos de intervalo. Então, pessoal, o que é que aconteceu? Não, vai entrar mais ninguém, não. O que é que aconteceu? As 13 colônias estavam lá, a Inglaterra não estava preocupada, só que aí o que é que aconteceu? Aconteceu uma pequena grande coisa, chamada a Guerra dos 7 Anos. E o que foi a Guerra dos 7 Anos? Ganhar um chocolate em casa, quem me disser quem estava brigando na Guerra dos 7 Anos. Foi a França e a Inglaterra, correto? Para variar, né? Porque é engraçado que a França e a Inglaterra, elas passaram 1000 anos brigando, e nos últimos 50 anos elas são super aliadas, e provavelmente nunca mais irão brigar. Mas desde que a Inglaterra se tornou Inglaterra, desde que a França se tornou França, que eles brigam. É uma coisa inacreditável. E não foi diferente no nosso século XVIII. Então, nós tivemos esse conflito, a Guerra dos 7 Anos, que ele tem algumas características importantíssimas. O primeiro deles, a Guerra dos 7 Anos, ele durou de 1756 a 1763. Tá certo? Aproximadamente 8 anos. Deu menos, não chegou a 8 anos, não. Tá certo? E teve algumas características interessantes esse conflito. O primeiro deles, né? Para surpresa de ninguém, Inglaterra de um lado, França do outro. A Guerra dos... Por que vocês acham... Tipo assim, antigamente as guerras aconteciam por causa do mesmo motivo que acontecem até hoje. Alguém pode me dizer o que é que causa? Qual o motivo? Em 99% dos casos... Guerras religiosas? Não. Em 99% dos casos. Exatamente, Clara. Guerra se dá por território. Por quê? Sei lá. Porque naquele território tem árvores mais bonitas. Porque naquele território tem poços de petróleo. Porque naquele território eu vou ter melhores reservas minerais. Porque naquele território eu vou ter mais condições de defender o meu território com todo, se eu expandir a minha fronteira. Então, basicamente, todas as guerras do mundo, vamos botar 99 não, mas vamos botar umas 90. 90% das guerras no mundo, elas acontecem por conta de território. Tá certo? E foi o que aconteceu na Guerra dos 7 Anos. A Prússia, que hoje é a Alemanha, ela estava
querendo um território da França. Porque ela dizia lá, do Geisage antigamente, era direito dele. E a Inglaterra se juntou com a Prússia porque uma França fraca é uma Inglaterra forte. Uma França forte fica mais difícil para a Inglaterra. Então, por conta dessa disputa entre França e Prússia, a Inglaterra tomou o lado da Prússia e aí começou o bafafá. Tá certo? A Guerra dos Sete Anos, ela é considerada a primeira guerra global. Como assim uma guerra global? Por que a Primeira e a Segunda Guerra, Grande Guerra, são chamadas de guerras mundiais? Porque envolveram países, impérios de todo o mundo. Houveram guerras em vários lugares, assim como a Guerra dos Sete Anos. Então, na Guerra dos Sete Anos, você teve batalha na Europa, você teve batalha na América e você teve batalha na Ásia. Por quê? Porque a guerra ela saiu das metrópoles e foram para as suas colônias. Então, Mas já posso fazer uma pergunta? quem é? Fale, Davi. O senhor passou um link, acho que foi ontem, para marcar as alternativas. As alternativas é obrigatório marcar e mandar? É sim. É pegar a sua prova e botar ali na sua prova. Pessoal, isso não é para nada. Boa pergunta, Então Davi. não é obrigatório. Hã? É obrigatório ou não é obrigatório? É obrigatório, sim. Certo. Porque vai ter teu e-mail lá, a gente vai saber quem não mandou. Isso aí é porque a BEPA quer saber a porcentagem de acerto em cada questão. Isso vai ser mandado para o Rio de Janeiro, pessoal. Mas não se preocupem, já tem a nota de vocês mesmo. Tá certo? Voltando. Online. Quem fez online também manda. Pessoal, então, a Guerra dos Sete Anos, ela teve esse caráter global. Houve guerras em vários lugares. E em cima da Guerra dos Sete Anos é que a gente vai fazer o nosso trabalhinho de bônus. O que é o nosso trabalhinho de bônus? Pessoal, eu já falei para vocês, eu já coloquei nos slides, tá certo? Que o melhor filme da história da humanidade é sobre a Guerra dos Sete Anos. Alguém sabe qual é o melhor filme da história da humanidade? Claro, o Major Igor, né, pessoal? Como o filme é um negócio muito pessoal, qual é o melhor filme da história da humanidade para o Major Igor? Eu já falei isso, acho que ano passado, para vocês. Muito bom, Pablo. O pessoal lembra. Então, o melhor filme da história da humanidade para o Major Igor é O Último dos Moicanos. Então, trabalhinho valendo 1 ponto na AP3 é o seguinte. Atualmente, o filme O Último dos Moicanos está disponível no Amazon Prime. Ah, professor, eu não tenho Amazon Prime. Te vira, pessoal. Eu sei que na hora de ver anime, vocês se viram, que é uma beleza. Então, o aluno ele vai assistir o melhor filme da história da humanidade, tá certo? Vai fazer um resumo do filme, 2 parágrafos resolve desse resumo, e vai me responder 2 perguntas. A primeira pergunta é por que o filme é perfeito? E a segunda pergunta é qual a melhor cena do filme e por quê? Vocês vão mandar isso para o meu e-mail, bonitinho, editado no Word, um negócio bonitinho, tá certo? Até o domingo da semana que vem. Então, não é esse domingo, é o outro domingo, tá certo? Dia 18, se não me falha a memória, até a meia-noite. Pergunta mesmo? Calma, eu vou botar depois no OpenRedu. Só estou dando aqui uma passada. Depois eu coloco lá no OpenRedu. Então, vocês vão assistir o filme, vão fazer um resumo do filme e vão me responder, além do resumo, vão me responder 2 perguntas. Por que o filme é perfeito e qual é a melhor cena e justificar por que essa é a melhor cena. O aluno que acertar a melhor cena, o aluno que colocar como melhor cena a mesma melhor cena que o Major Igor acha do filme, vai ganhar 2 pontos na P. Tá certo? Então, esse é o nosso trabalhinho, porque o melhor filme da história da humanidade fala sobre a Guerra dos Sete Anos, o conflito entre Inglaterra e França no continente americano. Tá certo, pessoal? Então, vocês têm até o dia 18, à meia-noite, para me mandar isso por e-mail. Bonitinho no arquivo de Word. Eu sei que vocês são capazes. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso bônus, somente para 801 e 802. Se alguém de 803, 804 for ver isso depois, sinto muito, pessoal. The world is not fair. Professor, Tá certo? Impossível, Eduardo, todo mundo acertar com a minha cena. Impossível. Tá certo? professor, Tem no Marina? Braille. Fala, Marina.
O bônus é só para quem acertar a cena ou para quem Não, fizer não, não, também? não. Quem me entregar o trabalho vai ganhar um pouco. Claro. Gente, deixando bem certo. claro, eu assisto esse filme uma vez por mês, desde 1996. Eu sei o filme de cor, eu sei as falas de cor. Então, eu vou saber quem viu ou não o filme. Tá certo? Se todo mundo que viu o filme fizer o trabalho direitinho, eu vou saber que fez, vai ganhar um ponto. Quem acertar a cena ganha 2. É um bônus do bônus. Tá certo? Professor, por que você não fala a cena pra gente? Aí todo mundo acerta. Ganha mais 2 pontos. Vamos lá, pessoal. Continuando. Depois eu vou botar lá no Open Redu, tá certo? As questões para ninguém ficar com dúvida. E vocês podem, daqui à tarde, hoje já vai estar disponível no YouTube. Essa é a nossa aula aqui, então todo mundo vai poder conferir normalmente. Tá certo? E aqui, pessoal, o maior personagem que eu mão da Guerra dos 7 Anos. É claro que é um personagem fictício, mas a história na minha cabeça é muito melhor, muito mais empolgante, muito mais legal do que a história real. Tá certo? Então, esse é o personagem mais fantástico, mais maravilhoso. Que homem! Que homem! É o Nathaniel Lon Carabina. Sim, ele é o personagem principal do melhor filme da história da humanidade. O que é que aconteceu? Quem acha que ganhou a Guerra dos 7 Anos ao final? Inglaterra? Mas é óbvio. Como é que eu já mostrei para vocês algumas vezes. Como é que a França presta continência? Me rendo. É óbvio que, ao final da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai ser vencedora. Inclusive, tem uma cena muito engraçada dos oficiais ingleses discutindo entre si por que eles ganham todas as guerras contra a França. No último dos Moicanos, tem uma cena sobre isso que é simplesmente fantástica. Tá certo? Olha só. E tá dublado. Não assista dublado, não. Mas, ó, vocês já acharam? Essa é muito bom, Davi. É FEO positivo para você, hein? Mas se tiver o... Assistam o Amazon Prime no Legendado, é muito melhor. A voz do... Precisa Nathaniel. pagar, né, professor, para assistir no Amazon Prime. Sei lá, juntou uma galerinha. Eita, não pode aglomerar, ferrou. Foi mal. Esse daí é site pirata, mas tem um filme. Não, Davi, não fala isso, Davi. Não fala isso. Meu Deus do céu, eu vou ser preso por causa de vocês. Ok? Ué, deram de ideia de botar no Discord aí para todo mundo fazer uma sessão. O áudio está aí todo bugado no Discord, professor. É, eu sei, é ruim. Compartilhando tela um filme. É ruim. Então, todo mundo sabe que quem ganhou, óbvio, a Guerra dos 7 Anos no Império de Bebete. Isso é óbvio. Só que aí gerou um problema. Por quê? Guerra gera o quê, pessoal? Custo. Muito custo. Então, Dinheiro. quando acabou a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra estava quebrada. Falida não. Mas Falida, ela... quebrada, você pode usar. Posso você falar pode falida? usar, Ok. pode usar Ela tá falida, falida. pode usar quebrada, pode usar passando por dificuldades financeiras. E foi A por ideia- isso que elas fizeram as leis, para poder pegar dinheirinho. Pessoal, a partir de agora, a Eloá vai desmontar o microfone e vai dar aula no lugar do Major Ego. O Major Ego vai ficar aqui só de aluno, que nem vocês topam? Eu topo. É meme ou não? Posso mesmo? Tá dando moral, hein? Tá dando moral. Vamos lá, pessoal. Eloá, multa. Então, pessoal, o que é que aconteceu? A Inglaterra falida mudou a relação dela com suas colônias, não só com as dos Estados Unidos, mas com todas as suas colônias. Então, aquela ideia de, vamos melhorar, vamos só fazer comércio que está legal, não, agora eu estou quebrado, eu estou precisando que vocês, né, passem a me pagar algumas coisas. E aí, eles escreveram uma carambada de lei. Aí foi muita lei que, tipo assim, não existia e foi imposto esse monte de lei para melhorar o caixa, para melhorar a economia do império. Então, eles aumentaram os impostos, e aí o americano, né, o caboclo nascido lá falou, pô, estava tão bom enquanto eu estava fazendo comércio, tu agora está aumentando aqui, tá ficando legal, não. E aí ele começou a botar um monte de lei. A lei do açúcar, taxando o açúcar. A lei do selo, taxando o selo.
não só selo, mas também documentos oficiais. Lei do aquartelamento, eles ficavam com dificuldade para manter seus quartéis, então falava o seguinte, ó, o oficial inglês pode morar em qualquer casa nos Estados Unidos. Então, o oficial inglês que estava servindo na América podia ocupar qualquer casa. Isso aí deixou a galera indignada. E teve mais um monte de lei. Tá certo? A mais famosa delas, o que a gente pode chamar de a gota d'água, foi a lei do chá. Inclusive, para quem jogou Assassin's Creed 3, tá certo? Uma das missões principais no capítulo 9, se não me falha a memória, eu lembro bem porque nas férias do ano passado eu platinei o Assassin's Creed pela 4ª vez. Então, eu lembro exatamente os capítulos. Aí, no Assassin's Creed 3, tem uma missão lá do Connor, que é exatamente ele ajudar a derrubar as caixas de chá no oceano. Por que chá? Porque o inglês, ele sempre tomou chá. Quando o pessoal vai para os Estados Unidos, os peregrinos, eles levam todos os costumes, e o chá era um deles. Isso foi importante, que eles pararam de tomar o chá em inglês, pararam de tomar chá e passaram a tomar café. A gente vai estudar isso no último trimestre, a questão da indústria cafeicultora. Ajudou muito no desenvolvimento do Brasil. Uma das forças que fizeram o café crescer muito grande foi os Estados Unidos trocarem o chá, que era um costume predominantemente inglês, e passaram a tomar café em retaliação a essa questão da lei do chá. O que foi a lei do chá? Antigamente, o americano, por ser colônia inglesa, ele automaticamente, isso é importante, tá, pessoal? Ele conseguia comprar chá. Qual era o melhor chá na época? De onde vinha o chá? O grosso do chá vinha de onde? Vocês sabem? Estados Unidos? O lugar? Boston? Da onde vinha? Índia? Da Índia, Da Índia. exatamente. E a Índia também era colônia inglesa. Então, era um comércio entre colônias, entre a Índia e os Estados Unidos. E aí o chá tinha um preço ok. Com a necessidade da Inglaterra fazer caixa, o que foi que ela fez? Ela disse assim, Estados Unidos não, colônias, 13 colônias, vocês não podem mais comprar chá da Índia. Vocês vão ter que comprar do intermediador inglês. Então, a Inglaterra passou a comprar esse chá e intermediar. Você está intermediando, você está aumentando uma pessoa no fluxo de venda. Então, o que é que acontece com isso? O preço, ele aumenta. Aí o americano falou, Araújo, por favor, tá de sacanagem, né? Foi um negativo para você. E aí, o bom é que agora eu estou gravando, eu sei exatamente quem mexe nos slides. E aí, o que é que aconteceu? Os Estados Unidos, as colônias, pessoal, pelo amor de Deus, até eu me pego falando besteira. Não é os Estados Unidos ainda, são as 13 colônias, elas param, elas jogam 300 caixas de chá no mar, tá certo? Em sinal de revolta. E, olha, eu não vou lhe dar, eu sei que você está de mim, se você querer, eu acredito, eu não ia lhe dar FO negativo, mas você escreveu mais com I, aí não, aí vai ganhar o FO negativo por ter assassinado o português. Tá bom, aluno? Arrego para você. Então, essa foi a revolta. Inclusive, hoje nos Estados Unidos tem uma ala do Partido Republicano que se chama Tea Party, Festa do Chá, exatamente em homenagem a esses... Foi em Boston, né? Foi em Boston, porque Boston era a cidade mais... A gente vai falar sobre isso na aula de amanhã, junto com o filminho. Tá certo? E aí, depois de tudo isso, as 13 colônias, elas se juntam na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, e, tá certo, eles se juntam em congresso, 3 representantes de cada colônia, tá certo? Para daí decidir o que fazer, tá certo? Inclusive, o nosso filminho nosso retrato, nosso pedaço, é só um pedacinho, vamos assistir 15, 20 minutos no máximo, é o que dá. Tá certo? É exatamente o final do Congresso da Filadélfia. Que foi no Congresso da Filadélfia que definiu que as 13 colônias se tornariam independentes do Império Inglês. Filadélfia também é a primeira capital dos Estados Unidos. Inclusive, o time de basquete de lá, o Philadelphia 76ers, tem esse nome exatamente porque 76 é o ano da independência dos Estados Unidos.
E o time de futebol americano dele se chama Philadelphia Eagles, exatamente porque a águia é o símbolo dos Estados Unidos. Tudo isso por conta do fato da Filadélfia, que é onde houve o Congresso. Na Filadélfia se tornou a primeira capital dos Estados Unidos. Clara, se eu te disser que nem no primeiro, nem no segundo, todos queriam a independência, a gente vai ver. É fantástico, né? Eu acho legal que as pessoas, às vezes, ficam falando o Patriota, que o Patriota narra bem. O Patriota é um filme ruim. Com licença. O senhor poderia me falar o capítulo que está esse assunto no livro? Vou pegar o livro aqui, pessoal. Pessoal, de boa, no livro tem muito pouco assunto. Tem muito pouco mesmo. Acho que tem 2 ou 3 páginas sobre esse assunto, se muito. Acho que é o capítulo 4. Depois da Revolução Industrial, Américas Independentes, capítulo 4. Mas, pessoal, a Revolução Americana são 3 páginas, é muito pouco. Tá certo? Não se preocupem. Se vocês assistem minhas aulas, se vocês acompanham meus slides, não sei se vocês perceberam, mas na P2, se um aluno ele estuda pelos meus slides e pelas minhas aulas, todos os scores estavam nas minhas aulas. Estavam ou não estavam? Brito, a culpa é do livro ser muito ruim. Tá certo? Pronto, posso falar. A culpa é que o livro é ruim. Tá certo? Não, desculpa. Professor. Desculpa, nenhum livro é ruim. O problema foi o seguinte, a DEPA fez o PED do assunto, né? Os assuntos ele cortou com relação ao livro do ano passado. Aí mudou o livro esse ano. Então, a culpa não é do livro também. Tá certo? Relaxa, Rafaela. A parte do Brasil dele é bem boa, isso eu garanto a vocês. E a parte de Revolução Francesa também. A gente vai usar ele um bocado na Revolução Francesa. Mas também fica difícil vocês precisarem de livro tendo o melhor professor junto com vocês, né? Com toda a humildade que me é peculiar. Já falei qual era o prazo do trabalho. Eu vou botar lá no OpenRedu, pessoal. Deixa eu dar minha aula, que eu tenho que acabar a aula, senão amanhã não tem filminho. Então, em 4 de julho de 1776, tá certo, eles se declaram independentes do Império Britânico, como república. Né? Rapaz, esse recorte que eu vou botar para vocês amanhã é muito legal. É muito legal, que ele fala tudo isso de vocês, fala das dúvidas, porque ninguém queria, por exemplo, Nova York não quis. E aí o pessoal estava dizendo, se não for unânime, a gente não aceita, tem que ser unânime. Desde o primeiro congresso, não sei quem foi que perguntou, acho que foi Marina, se perguntou se estou dizendo. Já no primeiro congresso, eles tinham cerca de 8 a 9 votos. De 13, sempre tiveram maioria pela independência. Mas aí, os pais fundadores, né, principalmente o John Adams, que é tão pouco falado, coitado dele, o cara tão importante, falava, não, todos têm que querer, tem que ser unânime. A gente não pode ir para a guerra com a Inglaterra sem estar todo mundo na mesma página. Então, em 4 de julho de 1776, eles se declaram independentes do Império Britânico. E aí, o que foi que a Inglaterra fez? Tá bom, a gente aceita. Vamos ser irmãos, mesmo, tá tudo certo. Foi isso que a Inglaterra fez? Hein, pessoal? Foi isso que a Inglaterra fez? Vamos lá, pessoal. BFF, como são hoje? Não, vocês querem independência? A gente topa, sem problema nenhum. Foi isso que rolou, pessoal? Não! Os Estados Unidos só se livraram do jugo britânico em 1781. Quase, pouco mais de 4 anos de guerra até eles assinarem o Tratado de Paris, aceitando que as 13 colônias agora eram Estados Unidos da América. Então, a gente só pode chamar as 13 colônias de Estados Unidos a partir de 1776. Aí vai ter um monte de gente que vai errar isso na prova. Não tem problema não, eu considero, eu também erro. Mas a gente tem que fazer o esforço para lembrar que os Estados Unidos só passaram a ser Estados Unidos a partir de 1776. Antes disso, eles eram as 13 colônias americanas do Império Britânico.
E aí nós temos... Fala, Dandara. Mas se eles só conseguiram a independência, geralmente, total, em 781, por que começa a ser considerado os Estados Unidos em 76? É uma questão de identidade. Eles passam a se considerar independência em 1776. Se eu me considero independente, dane-se que não me considera. Aí a Inglaterra só foi considerar em 1771. Mas a partir do momento que eu me considero independente e vou lutar por isso, por que eu vou esperar que a Inglaterra me considere? Não, o que importa não é o que a Inglaterra considera, o que importa é o que eu penso de mim. Certo. É ou não é? Entendi. É, faz sentido. E aí nós temos o famoso We the People, redigido por Thomas Jefferson, terceiro presidente americano, mas a gente vai ver ele também no filminho, tá certo? Que é Declaração de Independência dos Estados Unidos. Começa We the People. Ensure domestic tranquility, provides fortitude, ideal potter, e para a posteridade, para a ordem, estabelecimento, aí começa, artigo 1, e aí vai a independência dos Estados Unidos. Atualmente ela está no museu, lá na Filadélfia. É difícil ler essas letras, é verdade. E aí começa aqui a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aqui a gente tem o segundo Congresso da Filadélfia. Pessoal, é engraçado, a gente não vai ver amanhã, mas a gente vai ver o Congresso da Filadélfia em si. Mas o filho do John Adams, ele também foi presidente dos Estados Unidos. Ele foi o sexto presidente dos Estados Unidos, John Quincy Adams. E aí, em outro pedaço da série, no final da série, foi no governo do Quincy Adams que mandaram pintar fazer esse quadro sobre o Congresso da Filadélfia e colocar na Casa Branca. E aí o Quincy Adams chamou o pai, né? Falou, pai, o senhor esteve lá, vamos lá ver o quadro, o pintor vai estar lá, eu garanto que ele quer ver o que o senhor vai achar do quadro. E aí o pintor ficou todo orgulhoso, né? Todo impoluto, porque se vocês olharem o quadro é muito lindo. Aí virou para ele e falou, e aí, presidente, senhor Adams, o que é que achou da pintura? Aí ele fala assim, olha, a pintura é muito bonita, mas está retratando a realidade. Não foi nada disso. Meu amigo, a gente estava em guerra, estava a gente indo lutar com a Inglaterra, voltava todo ferido, tinha que voltar para um monte de cavalo entrava. Tu acha que estava limpo desse jeito o chão? Tu acha que a gente estava arrumado desse jeito? Tinha gente com ferimento de guerra, tinha gente com faixa na cabeça. Isso aí está muito bonito para a posteridade, mas foi totalmente diferente do que aconteceu. Não, claro, é bom pelo meme, mas não deu tudo errado, deu tudo certo. Só que, né, é como eu falo para vocês, a história da minha cabeça ela é muito mais legal do que a história de verdade. E aí isso aqui não foi o que aconteceu. Inclusive na série, no pedacinho lá que a gente vai ver, tu vai ver um cara chegando para voltar, acabou, tá todo cheio de faixa na cara, porque estava batalhando com George Washington lá na frente de combate, tá certo? Lá em Manhattan, na ilha de Manhattan, estava lutando lá, e o cara falou, ó, vai atrás do cara, porque o cara tem que votar, porque se o cara estiver aqui, o cara vai votar. O sistema político americano, ele desde aquela época, ele é indireto. E, aliás, ele é indireto hoje por causa daquela época. Então, eram 3 delegados de cada colônia. Então não eram 3 delegados por colônia, aí a colônia dizia, por exemplo, Nova York tinha 3 delegados. Se 2 delegados quisessem a independência, o outro estava perdido. Então, mas só tinha um voto, que era o voto de Nova York. Então, o cara falou, ó, o cara chegou para o outro e falou, pelo amor de Deus, vai correndo. Aí falou, ué, cadê o cara? Por que o cara não está aqui no Congresso? Não, o caboclo teve que ir lá. Porque ele está lutando. O cara, pelo amor de Deus, traz ele de volta, que ele precisa votar. Se ele não estiver aqui, eu não vou ter o voto da colônia. Entendeu? Vocês vão ver também, eu acho. Não sei se vai dar tempo de ver tudo isso amanhã no nosso filmezinho. Então, pessoal, isso foi a Independência dos Estados Unidos. E aí, continuando a introdução do melhor filme da história da humanidade, 3 homens, os últimos de sua raça. Depois que vocês verem o filme, vocês vão entender todas as nossas pausas de aula. Meus amores,
alguma dúvida, alguma pergunta? Tá certo? Até hoje, ao final do dia, teve gente me perguntando aí sobre a segunda chamada AP. Hoje eu vou marcar. Até o final da noite de hoje, eu vou colocar lá no Google Agenda e vou colocar também no Open Redu junto com o nosso trabalhinho. Tá certo? Meus amores, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Guerra, não estou dando spoiler, não. Isso é exatamente o começo do filme. 3 homens. O começo do filme é um textinho. Inclusive, amanhã, inclusive, acaba o textinho. Que é o começo do filme. Estou dando spoiler, não. Pô, spoiler do começo do filme. Né? E outra coisa, o filme é de 90 e... Acho que o filme é de 92. Spoiler de um filme de 20 anos. Meu Deus. Não, o filme é de 91. O filme é de 91, concorreu ao Oscar de 92. É um absurdo não ter ganho 30 Oscars naquele ano. Se bem que quem ganhou foi Coração Valente, que também é um filmaço. Mas O Último dos Moicanos é muito melhor. Coração Valente envelheceu mal. Inclusive, eu era dono de locadora, quando eu era um pouco mais velho do que vocês. E aí, na porta do meu quarto, tinha a foto, é claro, do Natanael. Eu não trouxe aqui para casa porque minha esposa não ia gostar, né? Um homem com uma... né? Não ia pegar bem para... Não ia pegar bem para o Major Igor, né? Mas eu tinha no meu quarto, quando eu era adolescente, o pôster do Último dos Moicanos. O quadro atrás de mim, pessoal, o quadro atrás de mim é o quadro do meu casamento. Há 16 anos atrás. Ok, pessoal? Eu era... Engraçado, eu estou mais magro hoje do que naquela época. Lá na igreja Santa Teresa, em Olinda. Por isso que o pessoal está falando que eu sou Benjamin Button. Realmente, naquela época eu era mais gordo do que eu sou agora. O casamento me fez bem, senhores. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu prometi que a aula de hoje seria a melhor aula do ano. Eu cumpri a promessa? Então, amanhã a gente vai começar conversando um pouquinho, que eu tenho que explicar para vocês o que aconteceu na cena. Aí depois a gente vai ver a cena, vai sobrar coisa de 5, 6 minutos, aí vocês tiram as dúvidas comigo. Tá certo? Não vou dizer. Aí perde a graça, né, Reis? Tá certo? Eu tô pensando em, sei lá, sexta-feira à noite e sábado à noite, começar a escolher filmes históricos para fazer hangouts. Quem aqui assistiria? A gente abriria, não no Zoom, porque no Zoom eu gravo, no Meet eu não gravo, mas aí no Meet cabe mais gente. Aí vocês diziam assim, Major, vamos filme tal. Pode ser de história, pode ser Vingadores, vocês decidem. E aí a gente marcava, sei lá, sexta-noite, sábado-noite, já que a gente está podendo sair por causa dessa pandemia. E aí a gente, né, falaria uma semana antes, todo mundo assistiria o filme, e aí à noite a gente faria o hangout discutindo para vocês, quem sabe aí. Falem para os monitores de vocês, tá certo? Pessoal, segunda chamada da segunda P, eu vou botar hoje. Já falo logo, vai ser online e vai ser à tarde, tá? Rafaela, eu amei Peaky Blinders, uma das 5 melhores séries da minha vida. Não, das 5 não, É das muito 10. massa, professor. Mas vocês não têm idade para ver, pessoal. Vocês não têm assisti. idade. Você não tem idade, massa, tem professor. muita cena pesada em Peaky Blinders, você não tem idade para isso. Por que eu estou falando tanto de Último dos Moicanos? Porque é censura 12 anos. Por que eu não vou falar o nome da série amanhã? Porque é censura 16 anos. Vocês não têm idade. Aí a cena é específica de um período histórico, mas tem cena sobre drogas, tem cena sobre sexo, e vocês Irmão não Shelby. têm idade para ver ainda. Que cabeça decapitada eu mostrei, Brito? Ah, mas foi pintura e estava no livro. Se está no livro, pode. É, Rafaela. Olha, Peaky Blinders é maravilhoso, porque ele fala de um período histórico que é pouco falado
nos livros, tem muito pouca peça sobre isso, que é o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, as pessoas, o quanto as pessoas sofreram, o quanto faz mal. Peaky Blinders é maravilhoso. E esse ano vem a 6ª temporada, tomara que acabe logo, para não aumentar e ficar uma porcaria. Por enquanto está perfeita. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? The Crown pode? Não, The Crown vocês não podem assistir, vocês devem. É obrigação moral assistir The Crown. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Qualquer coisa, vocês perguntem aos monitores de vocês. Amanhã a gente termina essa epopeia, que é a independência.